Ok. Bom dia, senhores. Dando início à sessão matinal do dia 22/6/2021. Tá? Bom dia, senhores. Dando início à sessão matinal do dia 22/6/2021, a segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Doutor Walker Araújo. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Zé Renato. Desculpa. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom, vamos começar pelo item 4 da pauta, da relatora do Dr. Walker, que tem sustentação oral. Eu peço para que a Janaína faça a gentileza de convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 4 e 2 como artigo do propósito regulador. Fora e capacidade de Estado. Presidente, são 2 patronos para esses processos, mas só tem um patrono na sala de espera, que é o Dr. Rubio. A outra seria a doutora Abigail, mas ela não se encontra na sala de espera. Entendi. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vou passar então para o item 18 da pauta. Item 18 da pauta é o mesmo, então não adianta. 38. Então vamos para o item 38 da pauta, por favor. Convoca para mim da empresa Minerva. Ok, presidente, farei a convocação. E a relatoria do Dr. Walker também. Eu não sei se eu vou me ajustar com essa maneira que eu mudei meus lados aqui do meu computador. Isso aqui está me dando o toque, né? O toque está me deixando maluco aqui. Acostumado com o jeito, mudei o jeito desde. Sabe, a primeira sessão que eu estou com o negócio invertido. Está me dando um tremerê aqui. Eu vou ter que tomar um Rivotril para fazer a sessão, velho. Walker, eu não estou encontrando a minuta. Colocou lá, Walker? Minerva? Minerva. Eu coloquei os votos, só se eu esqueci de colocar. Peraí que eu vou dar uma olhada. Vocês abriram? Eu não estou encontrando. Realmente não tá, não. Eu baixei agora sim. Ontem. Não está não, doutor Walker Araújo. O senhor esqueceu desse. Esqueci, gente. Desculpa. Foi uma falha. Eu coloquei os votos ontem, mas esse daí eu esqueci. Peraí que eu já vou colocá-los. Ok. Na verdade são 2, né? Mas aqui tem um pedido de sustentação, é só de um. É só do 38. Que é o paradigma. O paradigma. Chegou o doutor. Boa tarde. Bom dia, doutor Celso. Bom dia, conselheiros. Olha só, a testa do senhor está sendo cortada. Opa, vou um pouco para trás aqui. Peraí. Só para que o vídeo fique... Está sendo gravado. Tá, então vamos lá. O item da pauta é o item 38, processo final 2010-62, o recorrente é Minerva, o relator Dr. Walker Araújo, já está com a palavra, Dr. Walker. Boa tarde, doutor. Obrigado, presidente.
Começar com o relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou procedente a manifestação de conformidade para reconhecer ao contribuinte um crédito presumido no valor de R$ 2.520.929,19 em razão da aplicação da alíquota de 60% para o cálculo dos referidos créditos. Entretanto, deixou de reconhecer a correção dos valores pela taxa Selic. A recorrente alega em síntese ofensa ao artigo 24 da Lei 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela Selic. Pede aplicação do RESP 11.38.206 e do RESP 993.164, bem como da súmula 411 do STJ. Ao final, pede o afastamento da súmula CARF 125. Este é o relatório. Eu sou o microfone. Presidente, o microfone. E que eu resolvi botar na ordem aqui de novo, porque o bicho pegou e eu estou aqui brigando com isso. Eu não vou ficar 3 dias brigando com o meu cérebro, não. Desisti. Meu cérebro é mais forte que eu. Doutor, são 8 horas, 9 horas e 34 minutos. O senhor tem 15 minutos regimentais. Bom dia, conselheiros, obrigado. Como exposto no relatório, a única discussão nesses recursos voluntários, também considerando os casos do item 38 até o item 45, é apenas a questão da correção monetária dos créditos de PIS e COFINS. E o motivo desse pedido. A empresa ela ingressou lá em 2009 com pedido de ressarcimento de crédito PIS e COFINS, após uma alteração legal que permitiu a aquisição de matéria-prima, que no caso da Minerva é gado bovino, de pessoas físicas no mercado externo para a produção de origem vegetal, que ela tivesse o direito integral ao crédito presumido. Ela fez inicialmente um pedido, foi feita essa alteração legal. Em 2009, ela apresentou uma petição solicitando a reanálise sobre o ressarcimento, considerando essa alteração legislativa. Esse novo pedido foi aceito. Vocês me ouvem? Sim, estou ouvindo. Esse pedido que a empresa fez, ele foi admitido, foi aceito como um novo pedido de ressarcimento, inclusive esse caso já chegou a ser julgado aqui pelo CARF, porque teve uma discussão anterior com relação à decadência dos direitos de pedido de ressarcimento, mas a discussão já foi repassada. O CARF já reconheceu que essa data que a empresa apresentou o pedido, novembro de 2009, para ser um pedido de ressarcimento, e por conta disso o caso voltou para a primeira instância, que reconheceu a totalidade do crédito que a empresa solicitou, porém não atualizou pela Selic. E por que o pedido? Seria bem breve aqui com relação a isso. A empresa, como eu disse, ela entrou com esse pedido de ressarcimento em 4 de novembro de 2009, e a análise de mérito pela delegacia, ela ocorreu somente em 9 de abril de 2012. Ou seja, mais de 360 dias após o protocolo do pedido de ressarcimento. Então, aqui eu queria só destacar que a empresa não está solicitando apenas a correção monetária da taxa Selic do crédito PIS e COFINS, que é vedado pela súmula 125, mas sim a correção monetária diante da resistência legítima federal em analisar o pedido da empresa dentro do prazo de 360 dias. Esse entendimento com relação à resistência legítima já tem um entendimento consolidado aqui no CARF,
Eu também destaco o julgamento do recurso especial no STJ, o RESP 1767945, que também reconheceu que é devida a correção monetária nos casos de pedido de ressarcimento de crédito escritural, quando acontece essa situação da análise do pedido de ressarcimento ser realizada após o prazo de 360 dias. Então, dessa forma, requer-se que seja conhecido e provido os recursos voluntários, a fim que os créditos sejam exigidos pela taxa Selic a partir do dia seguinte ao término desse prazo de 360 dias, diante da resistência legítima do fisco em analisar esses pedidos. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Agradeço ao patrono. Passo a palavra ao relator. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve tomar conhecimento. Conforme exposto anteriormente, a recorrente incide apertada, negou ofensa ao artigo 24 da Lei 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contratado do protocolo do pedido de ressarcimento e análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela Selic. Pede a aplicação do RESP 1138/206 e do RESP 993/164, bem como da súmula 11 do STJ, e ao final pede o afastamento da súmula CARF 125. Pois bem, dispõe o artigo 24 supracitado. É obrigatório que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recurso administrativo do contribuinte. Referindo ao normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesa ou recurso administrativo do contribuinte. Não há, como pretende a recorrente, determinação legal para que, admitida em caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela taxa Selic. Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da recorrente. As decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da recorrente, posto que além de não vincular o julgador, além de não vincular o julgamento administrativo, ressaltada apenas as hipóteses regimentais, entre parênteses, artigo 62 do RICARF, trata-se de processos administrativos originários de pedido de restituição, que é o RESP 1138/2006, e o pedido de ressarcimento de crédito PI, RESP 993, institutos normativos, restituição diferente de ressarcimento, e tributos que não se confundem ao presente caso. Inaplicável ainda a súmula 411 do STJ, que trata da correção do IPI, e que não se confunde com os créditos presumidos de PIS/COFINS. Por fim, a recorrente pede o afastamento da súmula 125, nos seguintes termos. Ressalta ainda que não se aplica a vedação prevista na Lei 10.833, aplicada na forma da súmula 125, pois não se trata de hipóteses relacionadas ao caso concreto. Veja o teor da súmula. No pedido de ressarcimento do COFINS e da PIS, para o PIS, não cumulativo, não existe correção monetária, nos termos do artigo 13 e 15 da Lei, inciso 6º da Lei 10.833. Sobre os dispositivos citados, vale destacar que o referido artigo 13 faz remissão a outros artigos que, por sua vez, tratam das seguintes hipóteses: crédito aproveitado especularmente, crédito do setor construção civil e incorporação imobiliária, crédito sobre receitas de exportação, exportação de serviços de exportação, crédito de estoque de abertura, adquiridos para revenda e bens e serviços utilizados como insumo. Já o artigo 15, inciso 6º, contém a disposição que trata os créditos PIS/COFINS, também não se aplica à redação do artigo 13. Em que pese argumentos explicitados pela recorrente, a súmula CARF 25 é totalmente aplicada ao presente caso, posto que o crédito presumido previsto da Lei 10.925 está, como deveria ser, totalmente atrelado ao crédito básico de PIS/COFINS, não cumulativo previsto nas leis 10.637 e 10.833. Não vejamos. Além disso, as emissões citadas pela recorrente, ele cita como que não tivesse incluído lá, crédito sobre receitas de exportação, exportação de serviço ou exportação indireta e bens e serviços utilizados como insumo, dizem respeito à sua operação, considerando que os insumos para produção de mercadorias e o pedido de ressarcimento de crédito está vinculado à receita de exportação. Diante do disposto, voto por negar provimento ao recurso. É como eu voto, presidente. Ok, senhores, vamos partir para a deliberação, senhores. Estamos prontos para o voto? Ok, passo para o voto, então. Doutor Vinícius Guimarães. O relator.
doutor Jorge Matheus. Como relator. Doutor José Renato. Como relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Como relator, presidente. E doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Doutor, se for alguma dúvida? Só um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Não, é dúvida sobre o resultado. Sim, uma dúvida. O nosso argumento no recurso é com relação à resistência legítima, por conta do ter se escoado para 360 dias. Não é no sentido de aplicação da súmula 125. Fiquei só com essa dúvida, com relação ao resultado. O resultado é negando o provimento. Doutor Walker, o senhor quer fazer alguma consideração sobre isso? Não, eu enfrentei a questão. A questão do prazo de 360 dias, sendo aplicado ou não presente caso, não justifica a incidência de taxa Selic. E tudo que o contribuinte trouxe aqui está relacionado à questão do crédito IPI, súmula do STJ, decisão do RESP. Ele me trouxe outra decisão que trata-se de pedido de restituição, que não é o caso daqui, que aqui é um pedido de ressarcimento. Eu acho que eles estão confundindo aí os institutos, porque, como bem se sabe, Instituto da Compensação, Restituição e Compensação são institutos totalmente, e ressarcimento são institutos totalmente diferentes. Então não adianta você pegar uma decisão e tentar vincular aqui, como não se trata das mesmas questões de fato e de direito. Isso não nos vincula. Então, embora se tem aqui o descumprimento do prazo de 360 dias, ele não justifica para o fim de atualização dos créditos de PIS e COFINS. Isso é a súmula. Então, eu enfrentei essa questão, embora haja isso, mas esse descumprimento aqui não justifica a incidência da súmula. Está bem claro no meu voto isso. Porque o permissivo do artigo 24, ele não condiciona. Extrapolou 60 dias a taxa Selic. Não é isso que diz o artigo. Então, eu acho que eu enfrentei. Se não for bem claro para o patrono, eu peço desculpa, mas ele tem o recurso cabível aí para questionar depois a decisão. Mas eu enfrentei todos os argumentos que ele trouxe na decisão. Ok. Eu não vou abrir aqui para esse tipo de discussão. Se ele entendeu que não houve enfrentamento, ele entra com embargo de declaração, que é o instrumento apropriado para se discutir esse tipo de argumentação. Ok, Dudu? Estou copiando essa mesma decisão para os repetitivos dos itens 39 a 45. O senhor não é o representante do item 46, pelo menos o senhor não pediu a sustentação oral. Agradeço, então, a presença do senhor. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado pelos esclarecimentos. Janaína, a pessoa do item, do patrono dos itens 4 a 17 e 18 a 25 apareceu? Sim, presidente. A doutora Abigail, ela faria só acompanhamento, mas o doutor Rubio me confirmou que somente ele entrará na sala de julgamento. Ele já então está tá bom. aguardando. Então, por favor, pode convocá-lo. Ok, faria a convocação. Obrigado. Larissa, desisti de brigar com o meu cérebro. Olha que eu fiz o teste, abri a sessão sem ninguém, fiquei olhando, tentando escrever. Cara, mas é fogo. Você não está acostumado, eu não consigo olhar para a esquerda, que é onde tem a ordem, o negócio, onde eu escrevo as coisas, já estava do lado contrário também. Virou uma bagunça aqui cerebral. Eu acho que eu estou velho, meu. Agora aí a gente percebe que está velho, né? Eu pensei que fosse só o Walker que era cheio de toque, mas já vi que eu também sou. Pode ver que ele está passando o álcoolzinho. Ele consegue passar o álcool. Só ele está na sala, hein? Você imagina esse senhor quando voltar com todo mundo. Vai vir de máscara, de capuz, de
Vizieira. Boa tarde, bom dia, doutor Rubio. Bom dia. A testa do senhor está sendo cortada. Como é que é? A testa do senhor está sendo cortada pelo vídeo. Não perde nada, não. Então tá bom. Deixando claro. Bom, o item da pauta agora é o item 4, que é um paradigma dos itens 5 ao 17 da pauta. De relatoria do Dr. Walker, o processo é final 2017-11, e a empresa é a Central Aurora de Cooperativa. Você está com a palavra, Dr. Walker. Obrigado, presidente. Bom, por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de PIS. Trata-se de manifestação de conformidade contra o despacho decisório, por tais que teve... O doutor está com o áudio ligado, doutor? Ah, sim. Deixa eu fechar. Eu poderia só desligar, porque... Obrigado. Que teve por objeto a análise do direito creditório pleiteado por meio do pedido de ressarcimento apresentado na forma do anexo 1 da IN 1300, protocolado em tal data, relativo a saldo de crédito presumido da contribuição para o PIS, vinculado à produção e comercialização de leite, no valor de 911, que remanesceu ao final do quarto trimestre de 2012. Conforme informações constantes do espaço decisório, o pleito do contribuinte foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito reconhecido no importe de 800. Conforme relato da fiscalização, a partir da análise da documentação constante no dossiê memorial número tal, constatou que o saldo do crédito presumido apurado na forma do artigo, do parágrafo 3º, artigo 8º da Lei 10.925, hora pleiteado, foi objeto de auditoria fiscal. Embora o crédito presumido relativo à atividade LACS tenha sido reconhecido integralmente, houve glosa em relação a outras rubricas do crédito presumido da agroindústria. Além disso, de acordo com informações escrituradas no EFD, houve utilização de crédito presumido da agroindústria mediante desconto do próprio período de apuração, resultando em diminuição do saldo disponível para ressarcimento de créditos presumidos relativo à atividade LACS, conforme abaixo demonstrado. A contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Eu vou deixar aqui as razões o patrono escorrer. A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade, considerando que não há como reconhecer o direito de ressarcimento de um crédito incerto. Dito de outra forma, não há como o fisco entregar ao contribuinte um valor em dinheiro que não se tem certeza que de fato lhe pertence. Resignada com a decisão, acorre com este depois recurso voluntário, alegando síntese apertado, que o crédito apurado preenche os requisitos de liquidez de certeza, sendo passivo de ressarcimento, e pede sobrestamento deste processo até o julgamento do PA final 2017-09. É o relatório, presidente. Ok, doutor. Doutor Rubio, são 9 horas e 50 minutos, eu estou em 15 minutos regimentais. Tá certo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de PIS/PASEP não cumulativo, vinculado à produção e à comercialização de leite, relativo ao quarto trimestre de 2012. A decisão recorrida está assentada em 2 fundamentos. O primeiro é de que, no momento da apresentação do pedido em análise, certo era o fato de que a pleiteante não tinha a seu dispor, livre de qualquer embaraço ou questionamento pela Fazenda, todo o crédito pleiteado. E o segundo fundamento é de que não há na legislação de regência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não cumulativos, ou na legislação de regência do processo administrativo fiscal, qualquer dispositivo legal que autorize o sobrestamento do presente processo em função do deslinde final do processo administrativo acima referido. No entanto, não procede o argumento de que, na data da apresentação do pedido, a recorrente não tinha a seu dispor, livre de qualquer embaraço ou questionamento fazendário, todo o crédito pleiteado na ocasião. Deve-se recordar que se trata de pedido de ressarcimento de saldo credor vinculado à produção e à comercialização de leite, cuja possibilidade de ressarcimento foi instituída somente com a edição da Lei número 13.137 de 2015. Portanto, a partir da edição da Lei 13.137, o contribuinte passou a dispor do prazo de 5 anos para solicitar o seu crédito, sob pena de incorrer em prescrição do direito.
ocorre que o pedido de ressarcimento original, no qual não foi incluído qualquer valor relativo ao crédito presumido, foi apresentado em 20 de março de 2013. Por sua vez, o presente pedido de ressarcimento, vinculado à produção e à comercialização de leite, foi apresentado em 21 de 6 de 2017. Por fim, o despacho decisório proferido nos autos do processo, que trata do PIS/PASEP Mercado Externo, quarto trimestre de 2012, no qual se glosou parte substancial do crédito presumido da vida industrial pleiteado pela recorrente, considerado em 2 de 1 de 2018. Significa, então, que, na data em que foi apresentado o presente pedido, 21 de 6 de 2017, não havia qualquer pronunciamento por parte da Receita Federal acerca do crédito presumido agroindustrial que a recorrente julga ter direito. Por consequência, não se pode falar que, na data da apresentação do presente pedido, a recorrente não tinha a seu dispor, livre de qualquer embaraço ou questionamento pela Fazenda, todo o crédito pleiteado, uma vez que o despacho decisório que glosou parte dos créditos é posterior à solicitação de ressarcimento ora em questão. Portanto, é imprescindível aguardar o desfecho do processo administrativo 10.905.90866/2017-09, no qual se aguarda o julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. Também é de se refutar a alegação de que não haveria previsão legal na legislação de regência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não cumulativos, ou da legislação de regência do processo administrativo fiscal que autorize o sobrestamento do processo ou o julgamento em conjunto. O sobrestamento do presente feito, ou ao menos o julgamento simultâneo com o processo citado, dadas as circunstâncias processuais criadas pela apreciação do crédito presumido agroindustrial em um único processo, mesmo que nele não estivesse contido, é a única solução viável. Além disso, essa medida se revela aconselhável para garantir a aplicação das disposições da Lei 13.137/2015 e, sobretudo, assegurar o direito do contribuinte a ver ressarcido o crédito presumido vinculado à produção e à comercialização de leite. O sobrestamento do processo administrativo tributário, mediante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, tem sido acolhido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, conforme se infere do acórdão número 9.303.00.136, da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, lavrado nos seguintes termos, na parte que interessa ao presente processo. Processo administrativo fiscal, sobrestamento. Pendência de decisão administrativa que influencia nos fundamentos do lançamento de crédito tributário. Enseja o sobrestamento do julgamento administrativo, com fulcro no artigo 265 do Código de Processo Civil. Com efeito, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 15, que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Assim, o artigo 313, inciso 5, a linha A do CPC, estabelece que, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, deve-se suspender o processo em questão. E é exatamente isso que ocorre no caso concreto, na medida em que, até que se tenha julgamento definitivo acerca das glosas realizadas no processo administrativo já citado, relacionadas ao crédito presumido agroindustrial, não se pode julgar o crédito pleiteado no presente feito. Assim sendo, impõe-se, então, a reforma da decisão recorrida,
para sobrestar o presente feito e determinar o julgamento simultâneo com o processo administrativo 10.925, 900.866/2017-09. E, sucessivamente, se requer, no mérito, então, o deferimento integral do pedido, posto que o crédito presumido relativo à atividade de lácteos foi integralmente reconhecida, o que é fato incontroverso nos presentes autos. Muito obrigado, senhores julgadores. Ok, agradeço ao patrono. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Seu áudio. O recurso intempestivo foi interposto dentro do prazo de 30 dias previsto em lei. Passa-se sem a sua análise. Segundo consta das declarações apresentadas pela recorrente, o crédito objeto do pedido de ressarcimento sob análise foi auditado pela fiscalização nos autos do PA final 2007-09 e não naquele informado na manifestação de conformidade PA 2017-45. Mesmo que os créditos aqui apurados não tenham sido. A partir dessa informação, a recorrente alega que o resultado do PA final 2017-09 surtirá efeito, a caso seja favorável, no sentido de restabelecer os créditos indevidamente prosados e, por consequência, na existência de saldo disponível para suportar o pedido de ressarcimento de crédito, com que sucumbe os motivos traduzidos pela fiscalização nos presentes autos para justificar o deferimento apenas parcial do pedido, já que o reconhecimento integral do crédito vinculado à atividade de lácteos é fato incontroverso nos presentes autos. Não obstante a ausência de cópia do processo 2017-09, citado pela recorrente, em consulta ao sítio do CARF, restou demonstrado existir vinculação entre os processos. Não vejamos. Aqui eu destaco uma tela. Diante disso, e conforme explicitado pela recorrente, a decisão definitiva a ser proferida no PA 2017-09, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que indeferiu o pedido de ressarcimento. Nesse cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo repercutirá nesses autos, sendo necessário que este processo aguarde o desfecho daquele. Eu disposto, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida no processo final 2017-09, com o presente caso, elaborando parecer conclusivo, intimar o contribuinte para que se manifestar no prazo de 30 dias e retornar os autos ao CARF para o julgamento. Esse é o meu voto, presidente. Ok, vou passar a deliberação do colegiado. Senhores, de alguma consideração? Não posso passar ao voto. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Em voto com o relator. Declarar, então, o resultado do julgamento. Resolve os membros colegiados, na unidade de votos, sobre registrar o processo na origem, até a decisão final do processo pelo 2017-09, nos termos do voto do relator, ele faz aquelas observações finais. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não. Esse mesmo resultado vou copiar para... Esse é um paradigma dos processos. Cadê? 4-16. Não. Esse é do 5 ao 17. Dezessete. Agora vamos ao item 18 da pauta, também de relatoria do Dr. Walker. Esse processo, ele
paradigmas dos processos 19 a 25. Doutor Walker, o senhor está com a palavra. Bom, vamos lá. Trata o presente processo de manifestação de conformidade apresentada em fase de referimento de pedido de ressarcimento no valor de 2 milhões, nos quebrados, de crédito de COFINS não cumulativo do quarto trimestre de 2005, vinculado às receitas de exportação. Em tal data, foi emitido despacho decisório, deferido o pedido da interessada sobre o argumento que o pedido feito em duplicidade, com base no parágrafo 2º do artigo 28 da IN 900, foi feito em duplicidade com base no parágrafo 2º do artigo 28 da IN 900/2008, indica que o PER em análise tem o mesmo crédito e período daquele indicado no PER número tal, cientificado em tal data, contribuinte apresentou manifestação de conformidade, a seguir sintetizada. Eu vou deixar o patrono que vai apresentar a manifestação. A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade por entender que as vendas efetuadas com benefício da suspensão não geram direito à apuração do crédito, uma vez que não houve o pagamento do tributo na aquisição do bem. E resignada com a decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese apertada que a possibilidade de apresentar mais de um perdiconto para o mesmo período de apuração, que somente a partir de 4/4/2006 é que se tornou possível efetuar as vendas com a referida suspensão, o que significa dizer que, não se aplicando a suspensão no período anterior a 4/4/2006, as operações eram tributadas como tal. Por óbvio, geram direito ao crédito PIS e COFINS, da sistemática da não cumulatividade. Pleiteia a incidência da taxa Selic para a atualização do crédito presumido. A questão aqui é a seguinte: ele apresentou 2 pedidos de ressarcimento, vou dar podia até ter resumido. No pedido de ressarcimento, ele fez a apuração lá do crédito presumido, aplicou aquela alíquota de 60%. E aí ele constatou que ele haveria direito para ele de se apurar o PIS e o COFINS por meio do crédito básico. E aí, como ele já tinha feito o pedido de 60%, ele fez um novo pedido para pleitear o ressarcimento daquela diferença entre o crédito básico e o presumido. O despacho decisório acusou a duplicidade de pedido, porque trata-se do mesmo período, do mesmo trimestre de apuração, e deu como duplicidade. E aí o contribuinte apresentou as alegações, o patrono vai sustentar aqui. Essa é a discussão dos autos. Eu devia ter resumido antes de ter lido. Na verdade, o resumo ficou mais fácil do que a leitura, se você quer saber. Tá cortando, tá, Walker? Várias vezes a tua fala, só para te dar um feedback. Doutor Rubio, são 10 horas e 5 minutos, 15 minutos regimentais. Ok, senhor presidente. O senhor relator entendeu bem a discussão existente nos autos, né, facilita a compreensão. Portanto, então, trata-se de pedido de ressarcimento complementar de COFINS não cumulativo, exportação, relativo ao quarto trimestre de 2.854.000. A decisão recorrida se assenta em 2 fundamentos. O primeiro, de que a instrução normativa que disciplina os pedidos de ressarcimento determina que somente pode haver um pedido por trimestre. E o segundo, de que as vendas em relação às quais a recorrente quer obter o benefício do crédito básico teriam sido indevidamente realizadas com o benefício da suspensão. No entanto, essa decisão merece ser reformada, porque a recorrente demonstrou que o pedido de ressarcimento de crédito constitui um pedido complementar de crédito de COFINS não cumulativo exportação, ou seja, trata-se de um crédito que não foi solicitado no pedido original. O pedido de ressarcimento de crédito complementar foi formalizado através de perdiconto específico, porque na data do pedido, o perdiconto original já havia sido apreciado pela autoridade administrativa, conforme comprova o despacho decisório acostado na manifestação de inconformidade. Não se desconhece que a Instrução Normativa 1300 de 2012 estabelece como regra geral
que para cada período de apuração deve ser apresentado um único pedido e que qualquer alteração que vier a ser necessária deve ser procedida mediante a apresentação de PERDICOMP retificador. Todavia, não se pode esquecer que, segundo as disposições da mesma instrução normativa, qualquer restituição de tributo deve ser requerida pelo contribuinte mediante a utilização do programa pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação, PERDICOMP. Em relação, especificamente em relação ao PIS/PASEP e a COFINS, o artigo 32 da referida instrução normativa é muito claro ao estabelecer que o ressarcimento deve ser efetuado mediante a utilização do programa PERDICOMP. Também não se pode olvidar que, segundo as disposições do artigo 88 desta instrução normativa, quando se trata de PER já apreciado, o mesmo não pode mais ser alterado em qualquer aspecto. Portanto, para solicitar complemento de crédito em relação ao período de apuração, cujo pedido original já tenha sido apreciado, como é o caso presente, não há outra alternativa senão a apresentação de novo PER relativa à diferença do crédito que o contribuinte tem a solicitar. Superada essa questão, é de se ver que, segundo as disposições dos artigos 165 e 168 do CTN, o contribuinte tem o direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, cobrado ou pago espontaneamente, de forma indevida ou maior que o devido, dispondo para tanto do prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário. Portanto, não há a menor dúvida no sentido de que, se o contribuinte, por qualquer motivo, deixou de solicitar a restituição de crédito a que tem direito no prazo oportuno, poderá fazê-lo extemporaneamente, observado, evidentemente, o prazo decadencial de 5 anos. Também é direito inarredável de qualquer cidadão de apresentar seu pedido perante a administração pública e de ter uma resposta sobre o seu mérito, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição esculpido no texto constitucional. Portanto, é certo que o direito de solicitar a restituição de crédito legítimo não pode ser obstaculizado sob o argumento de que somente pode haver um pedido por trimestre. Como, no caso presente, já não era mais possível retificar o PERDICOMP original, e como os pedidos de restituição de crédito de PIS/PASEP e de COFINS devem necessariamente ser solicitados através de PERDICOMP, e ainda como o contribuinte tem o direito de solicitar a restituição de crédito a que tem direito, dentro do prazo decadencial de 5 anos, não há como deixar de apreciar o pedido de restituição de crédito suplementar apresentado pela recorrente. Ademais, quanto ao argumento de que as vendas teriam sido indevidamente realizadas com o benefício da suspensão, a decisão recorrida tratou de questão que não é objeto do presente feito, especificamente no sentido de que o pedido da recorrente deve ser indeferido porque as vendas em relação às quais pretende obter o benefício do crédito básico teriam sido indevidamente realizados com o benefício da suspensão, o que inviabilizaria o ressarcimento do crédito. Mas não procede esse argumento, porque, como se sabe, a suspensão da incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS foi instituída pelo artigo 9º da Lei 10.925 de 2004. Conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 9º, a suspensão da incidência do PIS/PASEP e da COFINS se aplicaria nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sendo que o mencionado dispositivo foi regulamentado pela IN número 636, de 24 de 3 de 2006. Assim, a suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS, com previsão contida no artigo 9º da Lei 10.925, dependia do estabelecimento de termos e condições para a sua aplicação, o que se deu somente com a edição da IN 636,
Portanto, somente a partir da data de 4/4/2006 é que se tornou possível efetuar as vendas com a referida suspensão, o que significa dizer que, em não se aplicando a suspensão no período anterior a 4/4/2006, as operações eram tributadas e geram direito ao crédito ordinário de PIS/PASEP e de COFINS na sistemática da não cumulatividade. Portanto, os bens adquiridos pela recorrente, milho, suínos, leitões, aves, pintos de um dia, ovos incubáveis, carne bovina, leite e laranjas, sujeitos à tributação integral no período de 1/8/2004 a 3/4/2006 e que correspondem às hipóteses do crédito do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, geram direito ao desconto de créditos integrais e não apenas de crédito presumido. Não obstante, a decisão recorrida decretou a improcedência da manifestação de inconformidade, sob a alegação de que as vendas, em relação às quais se pretende obter o crédito básico, teriam sido, naquele período, ou seja, de 1/10/2005 a 31/12/2005, realizadas com benefício da suspensão. Circunstância essa que, segundo a decisão recorrida, teria sido expressamente admitida pela recorrente em resposta à intimação fiscal. Vejam, a aplicação da suspensão no período em questão era completamente impossível. Se a primeira norma que regulamentou a aplicação da suspensão somente foi publicada em 4 de abril de 2006, no período em que ocorreram as vendas, a que se refere os créditos objeto do presente pedido, ou seja, de 1/10 a 31/12/2005, era impossível ao vendedor aplicar a suspensão. Por consequência, não há como negar o crédito básico sobre as aquisições que correspondem às hipóteses do crédito do artigo 3º das leis que tratam da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Ademais, para demonstrar que não foi aplicada a suspensão, a recorrente acostou no anexo 1 do recurso voluntário, por amostragem, as notas fiscais de aquisições do período, composta por uma nota fiscal de cada fornecedor que efetuou vendas para a recorrente no período em relação às quais se pleiteia o crédito básico. Essa documentação demonstra de maneira categórica que as operações foram integralmente tributadas. Como se trata de aquisição de produtos tributados, os quais foram utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ensejam direito ao desconto de créditos integrais na forma do artigo 3º, 2, inciso 2, das leis 10.637 e 10.833. Portanto, impõe-se a reforma da decisão recorrida com o deferimento dos créditos pleiteados devidamente atualizados pela taxa Selic. Muito obrigado. Agradeço ao patrono, passo a palavra ao relator. Inicialmente, destaca-se que o despacho decisório, ao fundamentar o indeferimento do pedido de ressarcimento, em razão de se tratar de pedido de duplicidade, está devidamente correto. Isto porque, ao realizar 2 pedidos relativos ao mesmo período, quarto trimestre de 2005, independente de tratar-se de pedido complementar, e aqui a origem do crédito é a mesma, diferença entre o crédito básico e o crédito presumido apurado sobre inteiras operações, o sistema eletrônico automaticamente acusa o recebimento dos pedidos em duplicidade e os interfere por esse motivo. Por outro lado, cabe ao contribuinte demonstrar a existência de seu direito através de fundamentos e provas que tenham necessários para tanto, sem que isso acarrete nulidade do despacho decisório, já que no presente caso não existe qualquer infringência ao artigo 59 do Decreto 70/2005, podendo assim alterar o resultado da análise feita pela fiscalização. E não existe ainda o julgamento extrapetita citado pela recorrente seu recurso voluntário, posto que a instância a qual tomar conhecimento dos fatos apresentados pela contribuinte em sua manifestação de conformidade, especialmente em relação à origem do crédito, procedeu sua análise e manteve o indeferimento do pedido de ressarcimento, dentro do contexto e fundamento contido no despacho decisório. Por efeito, a DRJ manteve o deferimento do pedido de ressarcimento por entender, 1,
que a norma prevista no artigo 32 da IN 300 de 2002 impede que o contribuinte realize mais de um pedido de ressarcimento por trimestre, sob pena de se considerar duplicidade de pedido. E 2, ainda que superada a questão da restrição anteriormente citada, ainda existe o direito ao crédito apurado pela recorrente, aquele calculado entre a diferença do que é devido a título de crédito básico e presumido, pelo fato de que as operações realizadas, aquisições de pessoas físicas ou cooperativas, serem desoneradas de tributação. Nesse contexto, não se vislumbra irregularidades nas decisões atacadas. Já em relação às questões de mérito propriamente ditas, não vejo reparos a fazer na decisão, ou que o crédito básico apurado pelo contribuinte, diga-se, originário de produtos adquiridos por pessoa física e cooperativas, não contribuinte dos tributos, não sofre incidência na entrada, logo ele existe direito a apropriar-se na saída. Sequer os documentos, entre parênteses, notas fiscais carregadas florestais, relativo a aquisições de produtos de pessoa física cooperativos, comprovam ter ocorrido a incidência das contribuições sobre a análise. Aqui faço um parênteses. Aos documentos juntados na fase recursal, não se aplicará a preclusão consumativa prevista no parágrafo 4 do artigo 16, dado que destinou-se a contrapor os argumentos de incidência das contribuições apresentadas pelos julgadores da ATCO. Voltando à análise do mérito, e considerando o que foi exposto em parágrafos anteriores, adoto como se minha força as razões decididas da DRJ. A saber, de todo modo, em respeito ao princípio da defesa contraditória, entende-se por oportuno se adentrar no mérito do pedido da interessada. Pois bem, é verdade que no período transcorrido entre 1º de agosto de 2004 a 3 de 4 de 2006, os sujeitos passivos podiam ser creditados do crédito básico relativamente às aquisições de insumos dos bens listados no artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, no caso de compra de pessoas jurídicas, já que não havia ainda sido regulamentada a suspensão das contribuições. Nesse sentido, foram exaradas diversas soluções de consulta, citas como exemplo aquela citada pela interessada, as seguintes soluções, 126, 293 e 66. Ocorre, porém, que se o entendimento pacífico no âmbito da Receita é o que era possível a apuração do crédito básico nas aquisições a preço, também pacífico é o entendimento de que as vendas objeto do referido dispositivo legal submetiam-se à exigibilidade da contribuição, por não ser aplicada a suspensão do dívida. Veja, nesse sentido, a emenda da solução 294, que eu vou dispensar a leitura. Deve-se observar, doutor, sim, que se as vendas em relação às quais a manifestante quer obter crédito básico foram, naquele período, indevidamente realizadas com benefício da suspensão, para obter o benefício do creditamento, elas deveriam ter sido realizadas com o pagamento das contribuições pelas empresas vendedoras. Nesse ponto, cabe relembrar que a manifestante reconheceu que as compras em questão foram feitas com benefício. Deste modo, a contribuinte quer se beneficiar duplamente, pois, além de não ter pago a contribuição na entrada, quer se creditar integralmente no tributo, que não incidiu sobre a aquisição realizada. Obviamente, isso não é possível, pois, além de ferir frontalmente com o disciplinar, não como atividade contraria a disposição legal expressa. Cabe destacar que o inciso 2 do parágrafo 3º da Lei 10.637/10.836 veste expressamente a tomada de crédito no caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Assim, não é apenas no caso de bens sujeitos à alíquota zero que incide tal regra, como também como pareceu indicar a autoridade fiscal ACO. Igualmente, nos casos de suspensão, por não haver pagamento das contribuições, não há que se falar em possibilidade de cálculo dos créditos básicos. Em conclusão, o contribuinte somente poderia se creditar dos créditos solicitados apenas se houvesse paga a contribuição na entrada dos produtos e trata o artigo 8º da Lei 10.925, como é indubitável que tais produtos foram vendidos à interessada. Com a suspensão indevida do PIS da COFINS, não é possível deferir o pedido. Por fim, resta prejudicada a análise em relação às restrições previstas no artigo na IN 1312, considerando que, independente do direito do contribuinte realizar mais de um pedido de ressarcimento por trimestre, a inexistência do crédito torna incipiente a sua análise. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, passo a deliberação do colegiado. Senhores, todos para votar? Só uma questão aqui, presidente. Esse crédito básico, então aqui está em cima daquelas notas fiscais que já foi dado o crédito presumido. É basicamente isso aqui. Porque senão teria, o mesmo trimestre. No mesmo trimestre ele apurou o crédito presumido. Certo. Aí ele viu que haveria, naquele período não haveria suspensão. Aí ele fez o cálculo com base no crédito básico. Repetindo. E aí ele fez um pedido de ressarcimento pedindo a diferença. Ele apurou o crédito presumido e apurou o crédito básico.
Num ele pediu os 60% lá e no outro ele pediu só a diferença. É sobre as mesmas operações, não tem como ser diferente. E aí, acarreta ainda que são aquisições feitas de pessoas físicas e cooperativas. Não em cima disso, em cima dessas, exatamente que incide o crédito presumido, né? Isso, perfeitamente. Beleza. Tá certo, presidente. Ok. Walker. Oi. Com relação a essa a preclusão, você não já na manifestação ele deveria ter trazido, porque desde o início existe essa argumentação de que esses créditos têm relação com a suspensão, não é? Sim. Que foi tributado, né? Ele está dizendo que foi tributado. Não, aí não. Suspensão. Não, esse fato só veio na decisão da DRJ. O despacho decisório, Vinícius, se você me permite, ele fala que houve duplicidade por ter feito 2 pedidos em relação ao mesmo trimestre. Ele fala, aí a DRJ falou assim, você não pode fazer 2 pedidos em relação ao mesmo trimestre. Além disso, não houve a incidência do PIS e da COFINS na aquisição dos bens. Você não me comprovou ter havido incidência. Aí o contribuinte, no recurso agora, ele traz essas notas fiscais para contrapor a decisão. A questão discutida na manifestação era meramente sobre a possibilidade de se fazer 2 pedidos e a inexistência de duplicidade. A questão de haver ou não recolhimento do PIS da COFINS só foi suscitada pela DRJ. Aí eu entendi que seria possível ele apresentar esse documento a contrapor a decisão da DRJ. Foi isso que eu entendi. Não sei se eu fui bem claro. Eu entendi o que você falou. Porque me parece que na manifestação ele aborda já essa questão se referindo à incidência. Aqui na... mas ele traz essa questão no sentido de que, como não haveria suspensão, a tributação se faria pelo princípio da não convertibilidade no crédito básico. Mas ele nem entra na questão de se houve ou não pagamento. Ele só fala que, como era o crédito presumido básico, logo se presume que houve a incidência. Aí a DRJ fala, não, mas você tem que comprovar que houve. Aí ele traz os documentos aqui como a contrapor. Eu entendi que seria aceitável aí essa juntada agora, né? Entendi. Eu voto com o relator. Desculpa. Estamos em deliberação ainda, doutor Vinícius. Ok. Eu entendo nesse caso aí que houve a preclusão, porque, na verdade, como é um pedido de crédito, faz parte do pedido de crédito, não só você alegar que tem um crédito, mas demonstrar qual o fundamento do crédito através de provas. Então, eu imagino que já na manifestação de conformidade, como ele fala isso na manifestação, de que são créditos básicos e tudo mais, tem isso vamos dizer assim, no pano de fundo da manifestação, ele, ao meu ver, deveria ter trazido isso já as provas já na manifestação de conformidade, né? Tanto que depois o DRJ fala, olha, além disso, você não traz, né, provas disso. Então, assim, para mim, a DRJ não se surpreende. Ela não traz uma coisa nova, assim, que ele precisaria. Ela simplesmente fala, você não trouxe uma coisa que ele deveria ter trazido, já que ele alega na manifestação que o crédito é crédito básico e decorrente de compra em que houve a incidência de PIS. Agora, mesmo ultrapassando a questão da preclusão, entendo que... Só um minutinho, doutor Vinícius. Antes do senhor continuar dando o seu voto, deixa eu perguntar se tem alguém mais querendo discutir a matéria. Não, que eu tenho outro ponto da deliberação aí. Não, pode continuar, desde que não pode. Não vou sei que a gente votar. está hoje trabalhando, começando a trabalhar esse limite aí entre votar e isso a gente vai estar trabalhando, é normal, a gente está. Só peço para que não vote.
Sim, não vou votar, não. Agora, avançando essa questão, ultrapassando a questão da preclusão, como o relator fez, eu acho que realmente, quando você olha aqui as notas fiscais, eu não sei por que o patrono até se referiu às notas fiscais como evidência das argumentações do recurso. Não vejo, porque aqui não há destaque, não há referência à incidência nessas notas fiscais aqui. Se eu analiso as notas fiscais aqui, eu não vejo, eu vejo basicamente como viu o relator aí, não enxergo de outra maneira, não. Então, era isso só que eu queria pontuar, presidente. Ok. Senhores do colegiado, alguém mais queria fazer algum tipo de colocação, alguma dúvida? Podemos ir ao voto? Então, doutor Vinícius, o senhor continua com a palavra agora, votando. Eu voto com o relator, só considerando essa questão da preclusão, porque ele menciona isso ele menciona que o crédito dele decorreria de seria crédito básico, decorrente de aquisição com incidência, só que ele não demonstra essas incidências já na manifestação de conformidade. Então, voto pelas conclusões. Ok, doutor Vinícius. Passa a palavra ao doutor Jorge. Eu concordo com o anterior ministro, também dando própria preclusão. Posso na medalha dele. Ok. Doutor Zé Renato. Eu voto com o relator, presidente. O relator. Ok. Doutora Laísa. Eu voto com o relator, mas com as observações acompanha a divergência aberta pelo conselheiro Vinícius quanto à ocorrência de preclusão, porque eu acho que esse inciso aí, trazido pelo relator, ele é aplicável quando a DRJ traz uma questão nova e que não precisaria necessariamente ter sido trazida pelo próprio defesa desde o início, como é o caso. Então, quando a gente está falando aqui da prova de um direito creditório, isso é um ônus da defesa desde o primeiro instante. O fato da DRJ esmiuçar essa questão não é um fato novo, uma questão, um argumento novo trazido que justifique reabrir essa possibilidade para a defesa. Então, presidente, para mim não vai mudar muita coisa, eu incluí o menos é mais, né? Eu não deveria nem ter entrado nesse tópico. Eu posso excluir esse parágrafo, aqui fazendo um parênteses, que tira toda essa questão. Eu deixo lá sequer os documentos comprovam e tira esse parágrafo, porque aí tira toda essa discussão da preclusão. Ok. Agradeço eu tiro, não tem problema algum, não vai mudar o contexto do voto. Já tirei. Acabou. Ok. Agradeço, então, ao relator. Então, continuo com a palavra da doutora Larissa. Acompanho o relator integralmente. Agora, a discussão é muito interessante. É muito interessante. Ok. Podemos ter depois dos intervalos. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, acordam os membros colegiados, unanimidade de votos, se negar provimento ao recurso no tempo do voto do relator. Isso aí é outra coisa que foi colocada na reunião. Se por acaso as conclusões fossem a vencedora, vamos botar assim, não tem que designar ninguém, isso a gente já sabia, na verdade, o relator teria que só fazer constar no voto dele quais foram as conclusões. Tá? Só para a gente pontuar e deixar claro aí. Eu estou copiando esse resultado. Deixa eu pegar aqui minha pauta. E esse aí foi o item 18, que foi o paradigma dos itens 19 a 25 da pauta. Então, estou copiando esse mesmo resultado de negar provimento ao recurso. 19 a 25 da pauta. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Não, senhor. Agradeço a presença do senhor e tenha um
dia. Igualmente, muito obrigado. Uma pausazinha de 5 minutos? Pode ser. Deixa eu só... Estou voltando demais hoje. Você realmente tá um monstro. Deixa eu pegar aqui, 18 a 25. Tá, ok. Vocês querem a pausa agora? Vamos dar a pausa agora. Bora. Então, por favor, Janaína, você pode interromper a gravação? Ok, presidente. Gravação interrompida.